Fala galera, beleza? Aula 4 aí, Magística na área, tudo bem com vocês? Como é que foi de final de semana? Pessoal, vamos dar continuidade lá àquele estudo de caso da função do primeiro grau. Na última aula, para quem está acompanhando aí, a gente fez o trabalho de chegar na equação da reta, ou seja, a partir de um determinado gráfico, a gente fazia os estudos necessários para conseguir chegar na lei de formação daquela reta, ou seja, a representação algébrica do gráfico. Esse era o interesse. Hoje, pessoal, uma aula muito mais simples, mais tranquila, mas nem um pouco menos importante. Muito valiosa a aula de hoje. Caminho inverso, galera, ou seja, a partir da lei de formação da função, a partir da representação algébrica da função, eu quero chegar no gráfico, no caminho, na geometria da coisa. Beleza? Na representação gráfica daquilo ali. Então vem comigo que hoje é rápido, tiro curto, mas importante. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Encontrando o gráfico da função. Dada essa função do primeiro grau, lembra que o expoente do x é um escondido, tá? E por isso ele pode ser omitido. Dada essa função do primeiro grau, 2 vezes x elevado a 1 mais 1. Lembrando, coeficiente angular vale 2. Coeficiente linear vale 1. Isso já foi dado, pessoal. O que ele quer que você faça? Encontre o gráfico que melhor representa essa lei de formação, essa função. Pessoal, seja para o primeiro grau, segundo grau ou qualquer função, o processo vai ser sempre esse. Tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai atribuir valores às variáveis. Ou seja, a gente vai pegar e começar a jogar valores para x, que é quem a gente manipula, e ver o que o y responde quando a gente insere aquele valor no x. A imagem, como a gente já falou em outro momento. Perfeito? Então a gente vem aqui no cantinho, monta uma tabelinha, perfeito? E fica jogando valores para x, atribuindo valores para x. Pessoal, vulgo chute. O professor está chutando o valor, exatamente o que eu estou fazendo. Mínimo de bom senso, tá, galera? Comentário valioso aí do professor. Um mínimo de bom senso. Pontos mais espaçados dão um gráfico mais preciso, né? Tendo em vista que a gente precisa de pelo menos 2 pontos, se a gente ficar só com 2, não fica uma coisa de muita qualidade. Para a reta até atende, mas para gráficos maiores não vai atender. Então, tente pegar sempre valores como menos 1, 0 e 1, menos 2, mais 2... Se tiver precisando de coisas mais espaçadas, uma função maior do terceiro grau, por exemplo, pega um x lá no menos 5, no mais 5, enfim, praticando, fazendo exercícios, vocês vão pegar essa finese, esse feeling aí de quando fazer o quê, perfeito? O importante é entender que todos esses valores de x aqui foram chutados, português claro, beleza, galera? Então o que eu percebo? Ora, eu quero que x assuma um valor de menos 1, valor numérico. Então, onde tem x, eu tiro, fica um espaço vazio, uma lacuna, e eu insiro ali o menos 1, porque eu quis. Tudo bem? Então, quando x vale menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Aqui. Quando eu troco x por menos 1, a conclusão que eu tenho é que a imagem, o y dele, também vai ser menos 1. Por essa continha que eu acabei de fazer. Perfeito? Quando eu troco x por 0, 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1 positivo. f de x igual a 1. f de x é o nosso y, lembrando. Tá? Eu vou e coloco 1. Por quê? Porque quando eu coloquei 0 lá no lugar do x, o meu y que apareceu, a minha imagem, foi 1. Tá? Aqui. Por último, x valendo mais 1. 2 vezes mais 1, mais 2. Mais 1, 3. f de x igual a 3. Ou seja, quando o meu x vale 1, meu y vale 3. Vamos até falar um linguajar um pouco mais robusto. O f de 1 é 3. O que significa isso? A função vai ter valor de 3 quando o meu x estiver valendo o valor de 1. Perfeito, galera? Aos poucos a gente vai digerindo, se acostumando com isso daí. Tranquilo? Pessoal, isso daqui é infinito. Você para a hora que você quiser. Você precisa fazer pelo menos 2 pontos para determinar sua reta, como a gente já falou. Eu fiz 3 para ganhar uma gordurinha. Poderia fazer 7, poderia. Porém, vocês vão ficar perdendo tempo valioso na hora da prova. Tá? Então lembrem-se que, sendo uma reta, 2, suficiente.
3 já ficou melhor. 4, não vejo necessidade de fazer mais que isso. Então, saibam dosar isso daí, perfeito? O que a gente tem aqui, galera? Um ponto definido, outro ponto definido, outro ponto definido no plano cartesiano. Posso falar que é o ponto Azão, Bzão e Czão, não importa. São os pares ordenados que plotam os pontos ali no plano cartesiano, que determinam esses pontos no plano cartesiano, perfeito? Bom, eu não poluí muito o meu plano cartesiano aqui para o foco ficar na reta, que é o objetivo da aula de hoje. Então eu fui lá, peguei o primeiro ponto, supondo que seja Azão o nome dele, quando x vale menos 1, y vale menos 1. Reparem que x vale menos 1, y vale menos 1. Cravei o ponto. Par ordenado, matéria da aula retrasada, salvo engano. Tá? Quando x vale 0, y vale mais 1, ou seja, 0 mais 1. É um ponto em cima do próprio eixo y, né? Fui lá e marquei o ponto B, supondo que a gente tenha chamado de B. Tá bom? Observação importante, galera. Vamos lembrar que onde a função toca no eixo y é exatamente o valor do coeficiente linear, né? Reparem que o coeficiente linear, o meu Bzinho da lei de formação, vale 1. E a função, de fato, está cortando o eixo y no valor 1. Tá? Não é no ponto 0 e 1. O que eu quero falar é que o valor do corte no eixo y é o valor 1. Perfeito, galera? Então, só uma observação para a gente conectar as aulas de alguma forma. Ok? Então, vamos lá. O terceiro e último ponto, para o que eu quis fazer, mais 1 mais 3. Quando x vale mais 1, y vale mais 3. Cravei o ponto C, supondo. Tá? Em posse desses 3 pontos, galera, vocês percebam que o caminho já está muito bem definido. Só pegar a reguinha agora e ó, passar a navalha ali. Perfeito? A minha reta apareceu e ela está definida. Entendam que esta cara geométrica aqui, esta cara gráfica, ela é nada mais nada menos a representação desta cara algébrica. Ou seja, como se fosse uma mesma informação numa língua em outra. Perfeito? Oi, hello, vamos botar assim. Tá? Então essa é a representação algébrica da função f e essa é a representação gráfica geométrica da função f também. Isso e isso estão de mãos dadas. Perfeito, galera? Beleza da função, como eu falo com vocês. Cara, estou fazendo um problema, descobri isso daqui, mas era interessante que eu visse a imagem de quando x vale 37. Você ia chegar aqui e colocar 37, substituir seu 37 aqui, 2 vezes 37, 74, mais 1, 75. Então, quando x vale 37, meu y vai valer 75. Perfeito? Então, se isso aqui fosse macro, muito maior, eu ia pegar aqui 37 no x, 75 no y, ficaria um ponto lá em cima, né? E esse ponto também pertenceria a esse mesmo caminho, galera. Por quê? Porque ele também veio da mesma lei de formação. Tá? Então, essa é a beleza da função, pessoal. Perfeito? Com isso, a gente vai fechando esse assunto de função do primeiro grau. Na próxima aula, eu pretendo fazer um exercício um pouquinho mais interessante para a gente chegar no nível que o candidato CPK precisa e começar a botar o cavalo para andar. Perfeito, galera? Pessoal, hoje eu vou parando por aqui. Espero que vocês estejam gostando. Ajudem a divulgar. Isso pode mudar a vida de alguém, de fato, inclusive a minha. Tá bom? Então, @EstudeNaPK, Instagram, YouTube, mesma coisa, @EstudeNaPK. Falou, pessoal? Um abraço e até a próxima.